Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, em mais um vídeo, mais lições para nós na palavra do Senhor. Falando sobre o discurso de Pedro, aquele discurso completo, preciso, objetivo para uma grande multidão. Uma multidão que a princípio estava confusa, sem entender os fenômenos do dia de Pentecostes, aquele dia em que o Senhor estava cumprindo a sua promessa, aquela promessa de mudar tudo, pois até ali havia aquele exclusivismo que nós já aprendemos. Deus tratava apenas com um povo, Deus tratava apenas com Israel. Do Pentecoste para cá, com o derramar do Espírito Santo, que agora não era para uma elite, não era apenas para os líderes, para os sacerdotes, mas a promessa era: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. De lá para cá, as coisas mudaram. Até o fator igreja. Lembre, aquela igreja da qual Jesus tinha dito para os discípulos, lá em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ali, ele só fez uma promessa, ele só anunciou aos discípulos. Aqui, no Pentecostes, a igreja foi fundada. E a grande lição que nós, líderes, pregadores, aprendemos é que nunca podemos deixar os nossos ouvintes, deixar as reuniões de pregação, de ensino da palavra de Deus, deixar que o povo, que as pessoas vão embora confusas. E olha, que pena é o que mais tem acontecido hoje. Mas aqui, Pedro foi preciso. E na lição de hoje, em que ele fala sobre a ressurreição de Jesus. E é bom sermos criteriosos na interpretação, no estudo desse texto, porque Pedro, ele usa Davi, que também era, além de rei, era profeta, e Davi falou em um tom, ele profetizou aqui em um tom tão enigmático que dá-se a impressão que Davi estava falando dele mesmo. Mas o apóstolo informa no próprio conteúdo, aliás, na conclusão da profecia, que Davi não estava falando dele mesmo. Aliás, na conclusão e na introdução, veja aqui no verso 25, porque dele falou Davi. Note que clareza,
dele falou Davi, mas o conteúdo da profecia é muito complexo. Dá a impressão que Davi fala dele mesmo, mas não. Vejamos, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Jesus, o homem Jesus, o varão aprovado, ele que está dizendo, sempre via o Senhor diante de mim, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Aleluia! Que lindo, né? Coração alegre, língua exultante. Davi estava falando de Jesus. Aí vem o melhor. Além disso, olhe só a intensidade. A minha carne há de repousar em esperança. Que fé que este homem Jesus tinha em Deus. A minha alma há de repousar em esperança. Ele está falando da morte dele. E ele continua, pois não deixará a minha alma no Hades. Já aprendemos que Hades é o lugar para onde vai o espírito dos falecidos. E Jesus, que esteve por lá, lembre que o próprio Pedro, em uma de suas cartas, ele disse que Jesus desceu no Hades, foi lá e pregou aos espíritos em prisão. Mas ele está dizendo, não deixará a minha alma no Hades. Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo disse que ele subiu, isto é, Jesus subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. Mas Paulo não fala que ele subiu ao alto sem dizer primeiro que ele desceu às regiões mais baixas da terra. Regiões mais baixas da terra, não baixa no sentido geográfico, mas baixa na dimensão espiritual, naquele lugar para onde vão o espírito, alma dos mortos, depois de ter descido às regiões mais baixas da terra. Ele subiu ao alto e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aleluia! Pela profundidade das Escrituras, da palavra do Senhor, mas na profecia davídica, ele já tinha declarado: não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo, incrível, numa boa tradução, esse santo está com S maiúsculo, numa clareza absoluta,
de que santo aqui se refere ao corpo, à carne de Jesus. Não deixará o teu santo experimentar corrupção. Ele estava falando que nada do seu corpo apodrecer-se na terra. Nada de fim. Ele não ficaria ali. Por isso, ele ressuscitou. Aleluia! E foi profetizado muitos séculos antes. Foi dito que Deus o ressuscitou. Aliás, Pedro informa, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. A morte, essa que é a nossa, ou o nosso último inimigo a ser pisado pelo Senhor. Aqui, no discurso de Pedro no dia de Pentecoste, ele mostra com essa clareza absoluta que os grilhões da morte seriam rompidos. Para nós, sabemos que já foi rompido, embora a morte leva mesmo, provoca luto, provoca lágrimas, grilhões, a ferroada dela é uma desgraça. Mas em relação a Jesus, ao corpo dele, ela foi vencida. Deus rompeu os grilhões da morte e Jesus ressuscitou. Fique na bênção e na graça do Senhor, e amanhã tem mais. Amém e amém.